Muito bem, queridos filhos e filhas da igreja. Na primeira leitura de hoje, vemos Abraão, nosso pai na fé, que acreditou cegamente em Deus. De fato, Abraão abandonou a sua terra, abandonou seus amigos, abandonou sua casa, sua tribo. Deus um dia se apresentou a Abraão e lhe disse como uma voz interna: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E assim, Abraão, contra toda esperança, abriu mão de seu passado para viver o misterioso projeto que Deus tinha para a sua vida, acreditando na promessa de Deus. Aqui está a primeira coisa, a primeira lição para nós, filho e filha. Abraão teve que aprender a abrir mão do seu passado. Nada de novo acontecerá na tua vida se você é uma pessoa que fica dando replay naquilo que não deu certo. Quando nós assistimos, por exemplo, uma partida de futebol, a gente dá vários replays nos gols, né? Não nos deslizes, não é verdade? Embora tem gente, tem espírito de urubu, que gosta de ver aquilo que dá errado, fica dando replay, né? Vamos ver o cara caindo, vamos ver gol. A sua vida é como se fosse uma partida de futebol. Você escolhe se dá replay nos gols que você e Deus fizeram, ou se você dá replay naquilo que não está dando certo, não é verdade? Nós precisamos entender que o passado é uma roupa que já não nos serve mais. Há pessoas que caíram nesse engodo diabólico de ficarem falando assim: naquele tempo que era bom, naquele tempo que era gostoso, ai que saudade daquele tempo que não volta mais. E se esquece que o presente e o futuro de Deus para você, se você perseverar com Ele, será muito maior do que tudo aquilo que você perdeu. Essa é a grande mensagem de hoje. Quando você insiste num passado que já não existe mais, é a mesma coisa hoje você com 30, 35, 40 anos de idade, pegar a sua roupinha de adolescente que talvez sua mãe tenha guardado e tentar vesti-la, né? O que acontece se você vestir uma roupinha de 7, 8 anos? A gente, desculpe a sinceridade e o palavreado, a gente vai ficar meio ridículo, né? Porque o passado é uma roupa que já não te serve mais. E aí você tem que entender que o passado, ele é um lugar de referência, nunca de residência. Tem pessoas que residem no passado, em tudo aquilo que deu errado, em tudo aquilo que não deu certo. O passado é aprendizado, meu filho, para refletir, não lição para repetir. Olha para o passado, pede perdão para Deus e tenta não cometer os mesmos equívocos, isto é, tenta não cometer os mesmos erros. Abraão teve que aprender a romper com o seu passado para aceitar o novo de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. Você também é convidado a fazer a mesma coisa, porque ficar chorando a morte da bezerra, não é? E o leite derramado não vai te levar a lugar algum. Então guarde isso. Passado é lugar de referência, nunca de residência. Onde você reside no seu passado, então está na hora de vir para o presente e olhar para o futuro que Deus tem para você, não é? É por isso que quando você dirige, você deve ter percebido, não é? Não precisa ser muito observador para perceber que o retrovisor é bem menor que o para-brisas, não é verdade? Porque o para-brisa representa tudo aquilo que vem pela frente. O retrovisor é para você olhar lá para trás, mas o retrovisor é referência para que olhando lá para trás você possa seguir em frente. Por isso que o para-brisa é sempre maior. Mas tem gente que está dando mais oportunidade e visão para o retrovisor do que o para-brisa, e por isso não consegue receber o novo de Deus, a promessa de Deus para a sua vida. Bem, Abraão abriu mão do seu passado, mas hoje na primeira leitura Deus está lhe pedindo uma prova de confiança, pedindo que Abraão sacrificasse agora o seu futuro, que era o fruto da promessa. Vocês se lembram que Abraão e Sara eram estéreis, não é? Não podiam ser papais, e Deus deu para eles um filho. Qual que é o nome do filho? Isaac, não é? Foi Deus que deu. Isaac nada mais era do que o fruto e a garantia da promessa. E aqui eu quero que você pense comigo. Não é muito difícil de pensar, mas eu vou te perguntar. Veja, quando eu falo de promessa, promessa tem mais a ver, o que você acha? Promessa tem mais a ver com o passado ou promessa tem mais a ver com o futuro? Por quê? Não sejam tímidos, estamos conversando em família. Por quê? Porque ainda não
Aconteceu, exatamente. Então veja, primeiro Deus pede que Abraão rompa com o passado. E agora Deus está pedindo que Abraão, por amor a ele, abra mão do seu futuro. Parece no mínimo que Deus estava se contradizendo. Porém, mesmo sem entender, Abraão confia e obedece. Mas imaginemos, caríssimos, como estava o coração de Abraão. Já dilacerado, não é? Dilacerado, partido, porque já havia renunciado ao seu passado. Agora parece que tem que renunciar ao seu futuro, não é? Abraão perde o futuro, Abraão perde o passado, Abraão perde tudo, perde a terra, perde a casa, e agora tudo que ele tem na vida é Deus. E aqui está a segunda lição. É aí que a graça acontece, quando tudo que você tem é Deus. Quando tudo que você tiver na sua vida for Deus, é então que você tem tudo, porque o resto é ilusão. E aí Abraão tem que aprender a colocar o Isaac, a quem ele tanto amava, nas mãos de Deus. E aqui está mais uma lição para nós. Uma vez eu encontrei uma pessoa muito sábia, e essa pessoa disse assim: tudo aquilo que eu segurei na minha mão, que às vezes a gente tem essa mania de tentar segurar coisas e pessoas na nossa mão, né? Eu perdi, mas tudo aquilo que eu coloquei na mão de Deus, eu ainda tenho e tenho 7 vezes mais. Você entendeu bem? Aprenda a colocar tudo aquilo que você mais ama e prestigia nas mãos corretas, porque nas tuas você vai perder. Nas mãos de Deus, você não só terá, você não só garantirá que não perderá, como você terá 7 vezes mais. Quando tudo que a gente tem é Deus, então a gente não perde nada. É aí que a gente tem tudo. E aí então, veja que interessante, né? Deus faz grandes promessas para Abraão e hoje também está fazendo grandes promessas para nós. Quais são as promessas que Deus está fazendo para nós e queremos seguir a Ele? Eu vou dizer, são muitas, são infinitas, mas vou dizer as principais: alegria, serenidade, paz interior e outras tantas bênçãos incontáveis Deus quer dar para nós. Todavia, não obstante essas promessas, meu filho e minha filha, inevitavelmente chegarão paradoxos, desilusões, horas difíceis e amargas, momentos de fraqueza, momentos de queda, vontade de desistir, chutar o pau da barraca e voltar para trás para a vida velha. Sim, é normal. Me lembro quando eu estava no seminário, a gente estuda quase 10 anos para ser padre, não é? Olha só, quando eu estava no seminário, que eu me lembre, eu fiz as minhas malas umas 4 vezes para ir embora. Fui. Se eu fosse, vocês não estavam aqui nem eu, né? Glória a Deus que eu não fui, né? Quantas e quantas vezes você pensou em chutar o pau da barraca do teu relacionamento, do teu casamento, da tua profissão, da tua casa, da tua família, não é verdade? Quantas e quantas vezes, né? É aquilo que a gente canta. Eduardo e Leonardo, dá um mi maior aí, quer ver? Você canta, mas você não presta atenção. Às vezes vem o desânimo, vontade de desistir, você fala: não sei o que está acontecendo comigo, ó vida, ó céus, ó azar. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem respostas. Não é assim? Essa música é a sua vida. Eu pensei muitas vezes ir longe de ti, mas tua força venceu ao final, eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades. É isso. Obrigado pela ajuda aí. Tá entendendo? Então, como Cora Coralina dizia, escritora de nossa língua portuguesa, ela escreveu uma vez assim, já com 70 anos: pensar em desistir eu pensei muitas vezes, mas felizmente eu nunca me levei a sério, né? Graças a Deus, né? Você também faz isso, né? Qualquer dia eu sumo dessa casa, hein? Não sumiu, graças a Deus. Para de frescura e continua, tá bom? É isso mesmo. Aceita o que Deus tem para você, porque a gente é frescurento, começa por mim. A gente gosta de um charme de vez em quando. Continua, foi Deus que te deu, né? Segue aquilo que Deus te deu e para de palhaçada, tá bem? E aí você veja então, continuando nossa reflexão da liturgia de hoje, né? Então, isso aconteceu também com Abraão e acontece conosco. Em alguns momentos nós não vemos as coisas maravilhosas que Deus nos prometeu, vemos muito pouco ou quase nada. E nesse momento devemos nos perguntar se conseguimos manter da mesma forma que Abraão a nossa confiança no Senhor exatamente como começamos.
Devemos nos perguntar quando vemos que as coisas não estão correndo bem, quando as contrariedades se abatem sobre nós, se nós perdemos a esperança ou continuamos acreditando, mesmo que não entendamos, que Abraão não entendeu, mas confiou. Acredito quando não entendo que o Deus Todo-Poderoso continua conduzindo a minha vida e que Ele não perdeu o controle e o comando da minha história. Temos a coragem e a ousadia de rezar como o apóstolo São Paulo rezou hoje na segunda leitura. Todo mundo sabe rezar, quer ver? Ó? Se Deus é por nós, nos momentos de desânimo, dificuldade, vontade de ir embora, chutar o pau da barraca, jogar a toalha, você vai rezar assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, amém. Não é? Agora veja que interessante. O que anima um alpinista a subir? Vamos lá, me responda também. O que faz o alpinista? Escala o quê? Montanha. Isso, eu sei que é uma pergunta óbvia, mas vai entender por quê. O que anima o alpinista a continuar sua escalada, mesmo sôfrego e sem ar? É a vista do cume da montanha. Por causa da visão que ele vai ter lá em cima, ele se esquece de todos os perrengues. Porque a vista lá de cima faz todo o sofrimento valer a pena. É a vista que faz tudo valer a pena. Por isso que na Sagrada Escritura vemos na primeira leitura Isaac subindo a montanha carregando um feixe de lenha para o próprio sacrifício, e no Novo Testamento Jesus subindo o monte Gólgota carregando a sua cruz. Mas o que animava Isaac a subir mesmo sem entender era a confiança no seu pai da terra, Abraão. E o que animava Jesus, nosso Senhor, a subir o Gólgota, e não sem entender, plenamente consciente, porque a gente reza aqui na missa, abraçando livremente a paixão, era a confiança em seu Pai Celeste, o Pai do céu. Obstáculo é tudo aquilo que você começa a enxergar quando você para de olhar para a promessa. Quem são as pessoas que desistem e que jogam a toalha fora? As pessoas que param de olhar para a promessa e começam a olhar para os obstáculos. Nesse sentido, Shakespeare também disse, literato da língua inglesa, e é verdade. Veja, mesmo os pagãos, mesmo os escritores pagãos dizem a mesma coisa. Obstáculo é tudo aquilo que você começa a enxergar quando você para de olhar para a meta. Você escolhe. Se você é uma pessoa que olha para os obstáculos, e aí eu já sei como vai ser você, vai ser um fracassado. Ou se você é uma pessoa que olha para a meta, para a promessa que Deus fez para você, e olha para ela e segue, e contorna os obstáculos olhando para a promessa. Olhe para a promessa que você não desiste. Escale a montanha porque a vista vai valer a pena. No Evangelho vemos nosso Senhor subir também com seus discípulos uma outra alta montanha que a tradição chama de Monte Tabor. E na Bíblia nada é por acaso, porque o Monte Tabor, caso você não saiba, era um lugar onde desde tempos imemoriais costumavam sacrificar filhos, bebês para os deuses pagãos. Olha que interessante. E é esse monte que Jesus escolhe para se transfigurar. Como não recordar aqui a primeira leitura, quando Abraão pensa que vai ter que sacrificar Isaac? Claro que não. Jesus se transfigura no Monte Tabor dentre várias razões. Primeiro, para mostrar para os discípulos que vale a pena tudo aquilo que ele vai sofrer, a cruz que ele vai abraçar, mas também para dizer o seguinte: aqui sacrificavam bebês, mas não serão vocês agora que vão sacrificar seus filhos para Deus. É Deus quem vai sacrificar o Filho único dele para salvar vocês. E é disso que nos fala o apóstolo Paulo na segunda leitura. Olha aí, versículo 32. Veja só como você foi amado, como você é amada, como você é amado. Versículo 32. Eu vou começar, Rosalina, e vocês vão, segunda leitura. Deus que não poupou seu próprio filho, vai lá, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? E você ainda duvida, hein? Ambos os montes da liturgia de hoje nos ensinam obediência a Deus, confiança em Deus, mesmo especialmente quando ultrapassa a nossa natureza e a nossa lógica, porque qualquer sofrimento dessa terra não se compara à glória que está nos esperando, um pouco nesta vida e na plenitude na vida eterna. Para Abraão foi a aliança e as promessas de Deus que você viu que ele era estéril, e nos últimos versículos da primeira leitura, Deus deu para ele uma geração de filhos cujo número excede o das estrelas. E para nós, a palavra vai dizer: olhos jamais viram, coração jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
E agora sim eu posso terminar com um pequeno testemunho. E eu gostaria que você guardasse no seu coração. Um sacerdote relatou o episódio de seu sobrinho que sentia fortes dores e os médicos não conseguiam descobrir do que se tratava. Até que um dia, numa das crises, estando a criança de 6 aninhos no hospital, a médica suspeitou que fosse meningite e comunicou à família que o menino precisaria passar por um exame doloroso para que se pudesse constatar a doença. Caso você não saiba, se o médico suspeita de meningite, ele solicita a coleta de amostras de sangue, que é hemocultura e soro, e solicita que o líquido cérebro-espinhal, que é chamado de líquor, seja retirado, né? Temos médicos aqui, se eu estiver errando, vocês me corrijam, doutor Tarcísio, doutora Isilda, né? O laboratório então analisa as amostras para detectar o agente que está causando a infecção. E nesse caso, meu filho e minha filha, é necessário fazer uma punção com uma agulha oca naquela medula espinhal para se retirar o líquor. Você já pensou? Ô, doutor Tarcísio, Isilda, você é pediatra, eles dão anestesia para fazer isso aí? Não tem anestesia, né? Pois é, eu pensei que tinha evoluído um pouco. Então você imagina você adulto, né? Uma doutora que você não conhece, né? Claro, geralmente a gente não conhece. Às vezes conhece, facilita um pouco, né? Mas fala assim, olha, eu vou ter que colocar, você olha a agulha, eu vou enfiar aí na sua coluna, né? Pra gente já não é muito fácil, eu já desmaiava ali, né? Agora, você imagina uma criança de 6 anos. Tava o tio, o pai e a mãe. A doutora pegou e falou assim, então, para ele ficar calmo, um de vocês pode entrar. Quem que você acha que o menino escolheu? É lógico, né? Agora veja, por que o menino escolheu a mãe? Ele pensou assim, minha mãe não vai deixar uma coisa terrível dessa acontecer comigo, né? Minha mãe me ama, eu tenho certeza. Se tem uma pessoa que eu sei que me ama, é minha mãe. E se tem uma pessoa que eu sei que não vai deixar me acontecer nada de errado, é minha mãe. Então quem vai entrar comigo é ela, moleque sábio, né? Só que ele deitou na cama. O máximo que a mãe podia fazer é segurar a mãozinha dele. Ele começou a chorar. E a mãe mais, porque dói mais na mãe do que no filho, não é verdade? E se ela pudesse trocar com ele, eu tenho certeza, como a minha mãe faria, que ela trocaria. Mas não era possível. E com toda certeza, quando aquela agulha começou a entrar, o menino pensou, se ela me ama tanto, por que ela está deixando eu fazer isso comigo? Será que a minha mãe me ama mesmo? Só mais tarde esse menino amadurecido, já jovem, pôde compreender que a mãe havia lhe salvado no momento em que ele achou que ela havia lhe traído e lhe abandonado. Não é assim que você faz com Deus? Por vezes Deus permite que seu coração se parta. Por vezes Deus permite que nós sepultemos pessoas muito amadas. E o primeiro movimento nosso é pensar, puxa vida, Senhor, vou tanto à igreja, vou tanto à missa, o Senhor está fazendo isso comigo? Eu não sei não, será que o Senhor me ama mesmo? No momento nós não compreendemos. Há perdas pelas quais precisamos passar. Pessoas amadas que hoje de fato é difícil sepultá-las, mas nós precisamos perdê-las por um instante, para que nós possamos tê-las para todo sempre, para toda a eternidade. Se você não tivesse perdido aquele relacionamento, se você não tivesse perdido aquele emprego que não deu certo, você não estaria onde você está agora. Porque os planos de Deus para a sua vida são perfeitos, indefectíveis. Mas você precisa entender, presta atenção, que às vezes vai doer e vai doer muito para que não doa nunca mais. Você entendeu bem? Naquele dia a dor daquele menino foi lancinante, foi pungente, mas ele foi curado para que não doesse nunca mais. Há momentos em nossa vida em que vai ter que doer e vai ter que doer muito, para que não doa nunca mais. E nesses momentos Deus está nos refazendo. Está doendo? É Deus te refazendo. E lá na frente você vai lhe agradecer, porque você não viu ainda a visão de cima da montanha. Você ainda está no meio da escalada e alguns na planície. E por isso não entende o propósito perfeito que Deus tem para você. Por isso confia. Conclusão. Deus tirou tudo de Jó, não é verdade? Mas depois devolveu tudo em dobro. Porque vai doer, vai machucar,
vai talvez te destruir por um momento, você vai achar que não vai aguentar, mas no final Deus vai te honrar. E aquilo que você perdeu não será nada comparado à grandiosidade do que Ele ainda vai te dar. Amém?